e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então eu queria falar hoje sobre Jesus, a verdadeira liberdade. Jesus Cristo é a verdadeira liberdade. Meus irmãos, a verdade é uma coisa muito séria. Nós temos que tomar muito cuidado com as nossas palavras, quando nós vamos falar alguma coisa, quando nós vamos, principalmente com relação às coisas de Deus, falar a verdade, porque o mundo e a própria igreja atualmente está cheia de, vamos dizer assim, seitas, que até se dizem igrejas, mas que infelizmente se desviaram por completo da verdadeira teologia e tem trazido muita confusão para o povo, para a nação em geral. Pessoas que vão às igrejas em busca de mais coisas materiais do que realmente as espirituais, das quais nós mais necessitamos. Então é muito bom que nós nos apeguemos à verdade para podermos ensinar a verdade que é Cristo da melhor maneira possível. Nós que somos realmente cristãos, aqueles que já foram alcançados pela graça, que vivem realmente uma vida digna de mostrar o que é o verdadeiro evangelho, nós ficamos muito tristes, muito sentidos, quando a gente comete algum ato que desagrada a Deus. A gente passa muitas vezes a sofrer as consequências daquilo que a gente falou na nossa vida, e por isso nós temos que tomar muito cuidado com o que falamos, com o que ensinamos. E às vezes coisas até pequenas nos atrapalham, e o Espírito Santo, o Senhor, ele vai nos advertir, vamos dizer assim, e nós vamos ficar tristes por ter cometido aquele ato que desagrada a Deus. Lá em Provérbios, nos livros de Salomão, ele fala muito das raposinhas, As raposinhas que começam a comer as uvinhas, devagarinho, aí depois vai e desvasta toda uma parreira, todo um lugar de plantação. É necessário que nós realmente nos corrigimos. É necessário que nós venhamos a fazer a coisa quanto mais séria, melhor, vamos dizer assim, Então, aconteceu isso, e eu agora aqui, achei por bem fazer essa correção. Entrando então de volta ao texto agora, nós vamos entrar aqui no capítulo 8, do Evangelho de João, e aqui na contextualização aqui ele começa falando sobre a mulher que foi pega em adultério ali, e João vai chamar a atenção ali daqueles fariseus, da necessidade de nós nos policiarmos também com relação à acusação, Quando nós vamos acusar alguém de alguma coisa, a gente tem que tomar cuidado se a gente também não está praticando aquele ato, Quando Jesus falou ali, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra, E ali um por um foi saindo e ninguém atirou uma pedra naquela mulher. São coisas que realmente muitas vezes nós praticamos, Nós que somos cristãos, às vezes não tão grave, como o adultério, mas outras coisas que muitas vezes nós pomos os dedos assim na cara de algum irmão e a gente esquece que tem um acusando por irmão e 3 para nós, Porque muitas vezes nós praticamos atos também que é pecado, muitas vezes atos pequenos, mas que é pecado do mesmo jeito. E para Deus, embora exista, não é igual, é lógico, um homicídio com uma mentirinha, mas tudo é prejudicial, A gente tem que tomar cuidado com todos. Se a gente puder não mentir, não fazer nenhum ato que vai desagradar a Deus, é bem melhor. Então é necessário que a gente olhe para que Jesus nos ensina e nós venhamos a
a andar de acordo com a palavra de Deus e não pecarmos, né? Jesus também ensina aí que aqueles que estavam ali, muitos em trevas, né? A gente sabe do estado de muitos daqueles fariseus que o levaram para a cruz, e Jesus mostra aí ainda no capítulo 8 que ele é a luz do mundo, e que ele realmente é aquele que foi enviado por Deus para nos salvar. Ele mostra aí no capítulo 8, né, que foi Deus que o enviou, foi o Pai que o enviou, e mesmo assim aqueles fariseus não creram nele, né? Muitos ali foram culpados, como até nós mesmo, né? Nós sabemos que a cruz é culpa de toda a humanidade, né? Não é só dos fariseus, mas também, se nós estivéssemos ali e não fôssemos ainda regenerados, talvez também gritássemos junto com aquela multidão ali: crucifica-o, crucifica-o. Então nós temos também os nossos erros, mesmo depois já de salvos. Nós ainda praticamos atos que desagradam a Deus, e é preciso que nós tomemos cuidado com estas coisas. É necessário que nós nos policiemos mais. Então, na parte A aí do versículo, né, quando ele diz: conhecereis a verdade, a gente vai perceber que essa verdade é o próprio Jesus Cristo. Quando nós conhecemos a Jesus Cristo, nós estamos conhecendo a verdade. Quando acontece o ato de conversão na nossa vida, nós estamos iniciando um caminho com esse Jesus Cristo, que também ele diz que ele não só é a verdade, porque ele também é o caminho. Ele diz que ele é a própria vida, né? Lá em João 14, versículo 6, está escrito isso, e por isso a gente passa a andar no caminho e também a conhecer o que é a verdadeira vida. Não é uma vida fácil, uma vida de cristão como é prometida aí fora. A gente muitas vezes passa por desafios, a gente muitas vezes passa por provações, mas sabendo que essas provações sempre têm um sentido para a nossa vida. Mas é maravilhoso que o Espírito Santo, ele, quando nos revela esse Jesus, ele vai revelar também que ele vai completar essa obra na nossa vida, né? O Salmo 23 lá diz, né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então é uma coisa completa, né? Ele vai começar a nos preencher, né, de uma forma tão maravilhosa que talvez chegue uma determinada época da nossa vida, aqueles que foram mais santos do que nós, eles chegaram a uma vida espiritual de maior dependência de Deus e de menos dependência de si, e aí é que a gente começa a viver uma vida realmente abundante, que Jesus também prometeu, né, que ele disse que veio para que nós tenhamos vida, e uma vida com abundância, né? E a gente tem que viver essa vida abundante de Deus. Muitas vezes ela vai ser abundante de provação, vai sim, e nós vamos passar por momentos difíceis, mas na maioria das vezes vai ser uma vida abundante de alegria, uma vida abundante de comunhão, uma vida abundante de união com os irmãos, uma vida abundante de desfrute do que realmente é uma vida ao lado de Jesus Cristo. E aí a gente passa a poder ser até usado por Deus para podermos levar outras pessoas a Cristo, e essas pessoas também virem a se converter, para que possam crescer na graça e no conhecimento. E quando nós vemos que para conhecer a Cristo, a gente tem que ter intimidade com Cristo, a gente passa a ter uma vida de oração, né? É o crescimento que vai dar essa vida de oração para a gente, o crescimento espiritual, o crescimento de conhecimento da palavra, manejar bem a palavra de Deus, como Timóteo ensina lá, como Paulo ensina lá a Timóteo, em 2 Timóteo versículo 15, né? É necessário que você seja um obreiro aprovado, que maneja bem a palavra de Deus, para que você possa levar essa palavra de maneira séria, de maneira verdadeira a outras pessoas, né? Por isso que essa verdade
que é Cristo, ela faz com que nós ensinemos ela da maneira correta. Por isso que eu, na introdução, fiz questão de trazer essa questão das pequeninas mentiras, né? Que muitas vezes acaba por nos levarmos a praticar grandes mentiras. É necessário que nós nos corrigimos, que nós olhamos para essas coisas pequenas e não vamos deixar elas crescerem na nossa vida. É igual quando a gente tem um filho, né? Que a gente começa a ensiná-los e a gente percebe que devemos corrigi-los, né? Para que eles no futuro não venham a praticar atos que venham a nos envergonhar, né? O Salomão diz também lá em Provérbios, né? Ensina a criança no caminho que deve andar, e quando ele for grande, não se desviará dele, porque aquilo vai ficar plantado no coração da criança. Ainda que muitas vezes, muitos pais crentes, nós olhamos aí e os filhos ainda não foram alcançados, ainda não são regenerados, e muitas vezes estão aí no mundo, né, vivendo de forma dissoluta, como filho pródigo. Mas se eles são realmente eleitos, se eles são realmente chamados do Senhor, e se nós batizamos os nossos filhos, é porque nós cremos que eles também são do Senhor. No momento certo eles vão voltar e vão estar conosco aí no futuro, ou mesmo como aconteceu comigo, né? Como eu já falei aqui várias vezes, a minha mãe me ensinou no caminho do Senhor, e depois eu conheci tudo que é tipo de pecado que poderia conhecer, mas o Senhor me trouxe aqui para hoje estar pregando a palavra de Deus. É isso que acontece com todo aquele que realmente é um eleito, é um escolhido e que é chamado por Deus. No momento certo, ele vai voltar. Muitas vezes nós ficamos preocupados, sim, porque nós temos filhos, temos parentes. Eu mesmo tenho orado muito por um sobrinho meu que já está há 1 ano, né, internado numa casa aí de recuperação, e promete, né, sempre quando vai sair que vai mudar, mas infelizmente enquanto Deus não salva, vem para casa, depois tem uma recaída de novo e acaba tendo problema. E é isso que acontece. É necessário que realmente o Senhor ele faça a obra de regeneração na nossa vida, porque enquanto nós não somos salvos, existe a possibilidade da recaída. Agora, depois que nós só fomos salvos, se nós recairmos, é porque nós não estamos exercitando a palavra de Deus, não estamos exercitando a vida de oração, nós não estamos fazendo como deveríamos fazermos. Aí muitas vezes Deus vamos dizer, até nos castiga, né? Para que nós possamos voltar a prática das primeiras obras, né? Voltar à prática do primeiro amor. E quando você já está no primeiro amor, é para você crescer, não é para você regredir. Então é necessário que nós realmente cresçamos em relação à vida espiritual, né? A abandonar os pecados, os pecadões e também os pecadinhos, né, para que nós possamos realmente crescer na graça, crescer no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, esse é o conhecimento da verdade, esse é o conhecimento que Jesus Cristo nos ensina, que nós vamos ser santificados por Deus. E por isso que o apóstolo Paulo nos ensina que nós devemos confiar nesse Deus, porque se Ele começou essa obra, Ele vai concluir essa obra. E nós vamos crescer cada vez mais na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Mas na parte B aí também, né, o versículo diz: e a verdade vos libertará. Nós pertencemos a um outro reino. Nós pertencemos ao reino de Deus, né? O apóstolo Paulo diz que o Senhor ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, que é Jesus Cristo. E agora nós somos novas criaturas. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. E é necessário que nós realmente desfrutemos dessa novidade de vida a qual nós fomos inseridos. E aqui quando ele diz que a verdade
vos libertará. Se nós olharmos para trás, quanta coisa que a verdade já nos libertou, quanta coisa que nós praticávamos e nós não praticamos mais quando a gente sabe que é pecado. É interessante que nós, crentes, muitas vezes a gente comete atos que desagradam a Deus, e muitas vezes por causa de influências terceiras que praticam aqueles atos, nós também praticamos normalmente e a gente não acha que é pecado. E a igreja, infelizmente, está cheia de, vamos dizer assim, manias, que adentraram a igreja evangélica. Quando eu falo assim, eu falo no geral, eu não falo só da igreja presbiteriana, mas atos que irmãos nossos, que já são crentes também, mas estão praticando, e quando a gente vai para a palavra de Deus, a gente percebe que é pecado, mas a gente, enquanto Deus não mostra para nós que aquilo é pecado, a gente não para. Só depois mesmo que a gente se convence e fala, puxa vida, eu estou fazendo isso, mas de uma forma que não está agradando a Deus. A Bíblia, ela é cheia de versículos que, assim, eles não são claros aos nossos olhos. A gente lê, é por isso que existem várias interpretações bíblicas. A gente lá no seminário estuda os tipos de interpretações, a gente estuda o como que a gente deve praticar, vamos dizer assim, a forma de que você vai preparar no sermão. Você usa lá os métodos, nós costumamos usar na igreja presbiteriana o método histórico-gramatical, na qual você, além de conhecer a história, você também tem que estudar o grego, tem que estudar o hebraico, para que você possa fazer uma análise mais profunda do texto. E outras formas de interpretar a palavra de Deus, o método crítico histórico também, a qual mais usado pela igreja romana, na qual se usa mais a crítica do que a gramática, e outros métodos, o método de ilustração, que muitas vezes a gente até precisa usar esse método em algum texto bíblico para que a gente possa ter um conhecimento mais profundo da Bíblia. O próprio apóstolo Paulo, você vê ele usando um método ilustrativo, quando ele fala sobre Sara e Agar, e ele faz ali vamos dizer assim, uma análise interpretativa, usando o método alegórico. Então são vários métodos, e muitas pessoas não conhecem profundamente assim, como nós que temos mais responsabilidades, nós que somos chamados para pregar, ainda temos mais responsabilidades, e por isso que muitas vezes nós temos que, vamos dizer assim, suportar alguns erros, algumas coisas em alguns irmãos, que ainda não chegou ao nível de ter essa vida de santidade, mas que vai chegar. Mas tem que ter uma orientação do pastor, dos presbíteros, dos diáconos, dos irmãos mais experientes, para que esses irmãos também cresçam e juntos conosco aí desenvolva essa vida que é realmente a vida de Jesus em nós. E nós vamos crescer junto, e esses irmãos vão crescer conosco. E sempre nós vamos aprender, porque mesmo eles têm algumas coisas a nos ensinar. A gente percebe que a gente morre e não aprende tudo. Eu tenho vivido essa experiência muito lá em Extrema, até com meu irmão que tem Alzheimer, e está numa situação não só Alzheimer, mas demência, e tenho aprendido coisas com ele, que se não fosse esse aprendizado, eu já tinha vindo embora. No fim do ano passado, eu não sei se os irmãos lembram, eu quase desisti de ficar lá. Eu estava voltando, eu falei para o presbítero Moisés na reunião do presbitério que eu ia voltar, Aí depois aconteceu todos esses outros atos de compreensão dos irmãos todos, e por isso esse ano ainda estou permanecendo lá. Mas até com ele eu tenho aprendido para poder lidar com ele, senão eu não conseguiria nem lidar com ele. Então a gente aprende até com as pessoas que estão doentes, a gente aprende até com pessoa que não tem mais
né, controle da sua mente, igual no caso do meu irmão lá. Então, nós temos que tomar cuidado e não nos vangloriarmos, né? O Senhor, Ele nos ensina assim, né? O apóstolo Paulo mesmo, ele fala, né? O Senhor escolheu as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. E é por isso que em tudo nós aprendemos e temos que ter muita sabedoria para lidarmos com os irmãos mais fracos. O apóstolo Paulo ensina isso também, né? Para que a gente não perca aquele irmão. O apóstolo Paulo fala: eu me fiz fraco com os fracos, eu me fiz forte com os fortes. E com essa mentalidade, né? Para ganhar alguns para o Senhor. Mas esse texto aqui, ele diz que o Senhor Jesus, que é a verdade, Ele nos libertou. E como eu falei, veja de quantas coisas já que o Senhor já nos libertou. Olha para a sua vida, né? Eu mesmo, um viciado, né? Se eu for contar de tudo que Jesus já me libertou, não vou parar aqui. Mas como eu não tenho tempo para falar de tudo, mas eu vou relatar algumas coisas que o Senhor nos liberta. E a primeira coisa que o Senhor nos liberta aqui é do pecado, né? Quando você tem um encontro com Cristo, você está sendo reatado com o Deus Pai. E aqui está sendo eliminado o pecado original. Aquele pecado de Adão e Eva, que te separava de Deus, agora ele foi eliminado da sua vida. Agora você pertence ao reino de Deus. Então, esse pecado já foi eliminado. É lógico, você ainda tem vários pecados, né? Como eu falei, quando você vem para a igreja, você vem com vários vícios. Mas esse pecado, o principal pecado agora, ele não vai mais separar você de Deus. Agora você já é de Jesus Cristo. E aonde você for, o Espírito Santo habita em você. Não tem como mais você sair, né, de você. O Senhor Jesus falou que Ele estaria conosco até os finais dos séculos. Então, se você já é dele, você, o Espírito Santo, você é casa de Deus. O Espírito Santo habita em você. Então, esse pecado, Ele já vos libertou. E através da santificação, Ele vai te libertar dos demais pecados. É isso que nós temos que ter ciência da nossa vida. Mas olha, outro pecado que Jesus, na sequência da nossa vida, Ele vai nos libertando, né? Além de libertar do pecado, Ele nos liberta também daquele que fez o pecado, que é o diabo, né? O Senhor nos liberta do diabo, né? Porque o diabo, né? O apóstolo Paulo, ele fala que a nossa luta, ela não é contra sangue, ela não é contra a carne, mas é contra o império das trevas, é contra as coisas ruins, né? As coisas do mal. E quem é que está por trás de todas as coisas do mal, se não é o diabo? Então, primeiramente, o Senhor Jesus, Ele nos liberta do pecado original. Depois, o Senhor Jesus, Ele nos liberta do diabo. E depois, o Senhor Jesus, Ele continua nos libertando de várias coisas, né? O Senhor Jesus, Ele nos liberta dos vícios, né? Aqueles vícios que nós temos, como eu falei, que às vezes nós trazemos quando nós chegamos no mundo, muitas vezes até já regenerado, até já salvo, mas alguns vícios, algumas práticas que é pecado, mas que ainda praticamos, mas que não é para nós praticar. E aos poucos o Senhor, Ele nos liberta desses vícios, né? O contrário dos vícios, o que é? É a virtude. E Ele nos libertando desses vícios, Ele vai também proporcionar que nós passamos a ter virtudes para preencher o lugar desses vícios, para que nós cresçamos mais ainda espiritualmente. Mais ainda, o Senhor Jesus, Ele nos liberta do mundo, né? O mundo ao qual Ele mesmo falou que nós temos como adversário o diabo, a carne, o mundo, né? Muita coisa aí que ainda nos acorrentava e hoje em dia não nos acorrenta mais, né? E o mundo tem vários atos, várias coisas que nos prende ainda, né? Um mundo aí que muitas vezes é brilhante, né? Um mundo que a gente muitas vezes olha e tem aí coisas que a gente quer, né, estar ali naquele lugar, talvez, vamos dizer assim. Muitas vezes a gente dá um mau testemunho, né, por estarmos em determinados lugares, né,
Eu já tive experiência disso na igreja, já vi acontecer, né? Que não é bom que nós estejamos ali, né? A gente, como cristão, nós temos que tomar muito cuidado. Às vezes, né? Por exemplo, não é pecado a gente entrar num bar, né? A gente entra lá no bar, muitas vezes, né? Pega lá uma garrafa de Guaraná e está lá tomando um Guaraná lá no balcão, muita gente junto lá tomando cerveja, tomando bebida, e eu já vi acontecer isso, de irmãos acusar o outro, porque ele estava lá tomando um Guaraná lá no bar, e aí viu lá o Guaraná parecido com a cerveja, aí chega lá na igreja, vai fazer a maior fofoca, que viu o irmão lá no bar tomando cerveja, né? Então, é bom que nós tomemos cuidado, né, sei lá, a gente às vezes tem que entrar num bar, mas são coisas pequenas, né, que às vezes é bom evitar, né, para que não aconteça isso lá na igreja. Mas o Senhor Jesus, Ele não nos liberta só do mundo, Ele não nos liberta só do pecado, Ele não liberta nós só do vício, Ele nos liberta também da carne, né? A carne que o apóstolo Paulo fala, né, que é essa carne viva, que ainda está em nós, né? Muitas vezes nós não conseguimos dominar a nossa carne. E interessante é que muitas vezes algumas doenças que vem sobre nós é por causa de relaxamento nosso, né? Às vezes a gente passa por determinadas doenças porque a gente não conseguiu ainda se libertar da carne e praticamos alguma coisa, não cuidamos direito, né, do nosso corpo, coisas que são lícitas de nós fazermos, às vezes nós não praticamos e vamos sofrer as consequências por não praticar. Existem as coisas boas também para o nosso corpo, um exercício físico, outras coisas assim que nós devemos praticar. Mas ainda outra coisa que o Senhor nos liberta é de nós mesmos, o nosso ego, o nosso orgulho, né? Nós somos pessoas muito tendenciosas a nos vangloriarmos, né? Muitas vezes quando nós praticamos algum ato que é muito bom, vamos dizer assim, a gente tem que tomar cuidado, não que a gente não deva praticar o ato, né? Mas tomar cuidado para não fazer com que aquilo venha a ser um motivo de nós pecarmos orgulhosamente, sabermos que a prática que nós fizemos é porque é uma prática do Espírito Santo em nós e não de nós mesmos, porque se nós já somos salvos, tudo que você faz daqui para frente é o Espírito Santo, é Deus quem faz, desde que seja coisa boa. Nós temos que ter este pensamento na nossa vida, né? Cuidado com o nosso ego, cuidado com o nosso orgulho que nos afasta de Deus. O que separou Satanás de Deus lá do céu, se não foi o orgulho, a soberba? Então a gente tem que tomar cuidado com esses atos, né, em nossa vida. Mas ainda uma outra coisa que Deus nos separa, que Jesus Cristo nos liberta, é também do velho homem, né? A gente, quando Adão e Eva pecou, nós assumimos essa natureza humana de Adão. Todo mundo nasce separado de Deus, né? Todo mundo ainda, quando nasce, ainda é o velho homem, enquanto ele não ser regenerado por Deus. E o interessante, né, que Martinho Lutero, ele dizia assim: eu pensei que as águas do batismo tinham afogado o velho homem, mas infelizmente não. O velho homem continua em mim, né? O velho homem continua fazendo com que muitas vezes eu erre. O velho homem continua fazendo que muitas vezes eu peque, né? E o próprio Martinho Lutero, com esse estudo com relação à reforma protestante, ele chegou a essa conclusão, que esse velho homem em nós, essa carne ainda também viva, só vai morrer naquele dia também em que Jesus voltar. Ou então, se nós morrermos antes, né, e estarmos eternamente com o Senhor lá na eternidade, lá no céu. Então, queridos, é necessário também que nós exercitemos uma vida espiritual. Não é só deixar por conta do Espírito Santo, de Jesus, de Deus Pai, nos livrarmos dessas coisas. Depois que nós já fomos alcançados pela graça, nós também podemos exercitar essas coisas em nossa vida. Mas ainda
uma coisa final que o Senhor Jesus, Ele nos liberta, são das paixões, né? As paixões carnais, as paixões que nos atrapalham, as paixões que muitas vezes para um não é pecado, mas para outro, devido à responsabilidade que ele tem, se ele praticar, se ele for dar um mau testemunho com aquilo, é bom que ele evite, que ele não pratique, né? E nós que somos cristãos, nossos maridos, mulheres, né, com relação aos exemplos que nós temos que dar aos nossos filhos, né? Uma das questões dessas paixões carnais que muitas vezes até acaba com um casamento, por exemplo, é a questão dos ciúmes, né? Um ciúmes exagerado, né? Um ciúmes que muitas vezes atrapalha, né, o casamento, né? Eu me lembro que no início do meu casamento eu sofri muito com isso, né? Com relação a essa questão de você muitas vezes querer se impor, né, a sua esposa, né, querer dominar, né, muitas vezes a questão do vestuário, né, essas coisas assim. Eu acabei até mesmo tendo um pouco de problema no início do meu casamento. Eu sempre fui assim muito, não sei se rígido seria a palavra, com relação à palavra de Deus ou à interpretação, né? Então, quando a gente, antes da gente estudar profundamente, a gente é literal, né? A gente lê aqui na Bíblia do jeito que está e a gente interpreta, né? Então, quando eu lia lá no Velho Testamento, né, não haja roupa de mulher no homem, não haja roupa de homem na mulher. Às vezes, muitas vezes, eu tenho exemplo isso também com meu sogro, traz isso ao pé da letra, né? E acaba até, né, por magoar a mulher, uma questão de ciúmes, né? E esses ciúmes doentios, essas paixões carnais, não só nesse sentido de ciúmes, mas outras paixões carnais que nos atrapalham o nosso relacionamento com o nosso Senhor, né? As questões dos fanatismos, né? Vamos dizer assim, das ideologias que muitas vezes são superiores às coisas da Bíblia. A gente viu aí a polarização, né? Aí nas eleições, muitas coisas, até medo, né? Que muitas vezes colocam em nós medo porque vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, por causa de determinado presidente que irá entrar, né? A gente acaba até ficando com medo do que vai acontecer se a gente tem pouco conhecimento da palavra de Deus e não temos uma vida de oração, uma vida que nos faz realmente crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Então, Jesus, Ele veio nos trazer vida, queridos, e essa vida em abundância está lá em João 10, versículo 10, né? É eterna, essa vida é eterna, e quando nós estivermos aqui, ela é abundante, e depois que nós partirmos, que nós estivermos com Ele na glória, ela nunca mais vai terminar, como o reverendo falou aqui no início do nosso culto, né? Como afirma o apóstolo Paulo, agora nós somos de Jesus, então agora o nosso viver é Cristo, e se o nosso viver é Cristo, nós temos que realmente dar exemplo que nós somos de Cristo. Por quê? Porque agora, se nós morrermos, para nós é lucro. O meu viver é Cristo, diz o apóstolo Paulo, e se eu morrer é lucro. E quando você tem essa certeza, a tendência é você crescer, né, na graça e no conhecimento do nosso Deus, né, porque a gente vai viver de uma forma mais santa, a gente vai viver de uma forma que nós glorificamos mais a esse Deus. Nós não somos ainda perfeitos, nós ainda não somos, vamos ainda passar por determinadas situações, vamos ainda pecar, né? Mas nós podemos viver da melhor maneira possível para Cristo. Nós temos que nos afastar de tudo que é tipo de pecado. Nós temos que saber que esse Jesus, que é a verdade que nos libertou de tudo isso, Ele vai nos auxiliar, porque Ele já deu o Espírito Santo também, e a gente vai crescer com o desenvolvimento da vida espiritual. Esse Espírito Santo vai fazer com que nós diminua e que Cristo cresça em nós, diz João Batista, né?
no conhecimento da palavra de Deus, em santificação, e uma vida de oração que é fundamental, né? Nós termos aquele momento peculiar, como a Bíblia nos ensina lá no nosso quarto, com as portas fechadas, para adorarmos a esse Deus em oração e conhecimento da sua palavra. Vale a pena nós termos uma vida de dedicação a esse Jesus. Vale a pena, queridos irmãos, porque quanto mais você se dedicar a Jesus, né, se dedicar a Deus, e nós vamos crescer no trabalho para o Senhor, né, no trabalho para o Senhor, porque a coisa mais importante da nossa vida é saber que nós estamos trabalhando para o Senhor, seja lá onde estivermos, aqui na igreja, glória a Deus, como eu falei aqui, glória a Deus pela SAF, né? Glória a Deus pela SAF que tem aí, que já é uma SAF trabalhadora. Glória a Deus pelo PH que está começando aí, eu sei que vai também ser uma bênção aqui na igreja. Glória a Deus por tudo que está acontecendo. Muitas vezes nós vimos as reuniões de avivamento aí nas igrejas grandes, né? Mas é importantíssimo que o avivamento seja local. E eu creio que nós estamos no caminho certo, né? Nessas coisas que têm acontecido aqui na igreja, a igreja está se desenvolvendo. E já fica aqui um convite, né, para o PH e para a SAF fazer um dia uma visita lá em Extrema, né? Junta aí todos vocês aí, vamos lá, conhecer lá o senhor Joel lá, orar por ele lá, né? Porque para Deus não há impossíveis, hein? Para Deus não há impossíveis. Quem sabe, né, nós orando aí, eu creio, quando eu fui cuidar do meu irmão lá, eu falei para o meu sobrinho, eu creio que Deus vai curar ele, né? Deus tem poder para curar, seja do que for. O Senhor Jesus, Ele nos mostrou aqui, né? De tudo que Ele nos liberta, né? E de doenças Ele nos liberta também. Então que nós possamos realmente crescer no conhecimento desse Jesus maravilhoso e saber que daqui até a volta dele nós vamos ter vida e vida com abundância. Amém.